Você já percebeu que duas pessoas podem viver exatamente a mesma situação e sair dela com conclusões completamente diferentes? Uma recebe uma mensagem mais curta e pensa: ele deve estar ocupado. E a outra lê a mesma mensagem e sente um aperto no peito. Ele perdeu o interesse, ele tem outra pessoa, ele vai embora. O fato foi exatamente o mesmo. O significado mudou completamente. E é justamente aqui que mora uma das maiores armadilhas da ansiedade emocional. Porque a ansiedade, ela não muda os fatos, ela muda o significado que você dá aos fatos. E quando isso acontece, você deixa de reagir ao que realmente está acontecendo. Você começa a reagir à história que a sua mente criou. Hoje eu quero conversar com você sobre isso, porque talvez o seu maior sofrimento não esteja apenas no relacionamento, talvez esteja na forma como a ansiedade está fazendo você enxergar a realidade. Durante todos esses anos acompanhando mulheres, eu percebi uma coisa que quase ninguém explica. A ansiedade emocional raramente chega gritando, ela chega sussurrando. Ela não diz, você vai sofrer. Ela diz, e se? E se estiver diferente? E se cansou de você? E se aquela demora para responder significar alguma coisa? E se você estiver prestes a ser abandonada? Percebe que a ansiedade quase nunca trabalha com certezas, ela trabalha com possibilidades. O problema é que essas possibilidades começam a parecer fatos. E quando parecem fatos, o seu corpo reage como se fossem verdade. O coração acelera, o estômago aperta, você perde a concentração, revê muitas e muitas conversas, lê mensagens antigas no seu celular, procura detalhes que antes passariam despercebidos. Tudo porque a mente acredita que precisa encontrar uma resposta para diminuir a insegurança. Mas sem você perceber, ela faz exatamente o contrário. Ela aumenta a insegurança. Imagine, por exemplo, uma janela de vidro. Quando ela está limpa, você consegue enxergar o lado de fora com clareza. Agora, imagine esse mesmo vidro coberto por uma película escura. A rua continua exatamente igual. As pessoas continuam passando. Os carros continuam seguindo o mesmo caminho. Nada mudou do lado de fora. O que mudou foi a lente através da qual você está olhando. É isso que a ansiedade faz. Ela coloca uma lente sobre a realidade e, aos poucos, você começa a acreditar que está vendo os fatos, quando, na verdade, está vendo os seus medos projetados sobre eles. Existe uma diferença muito importante entre realidade e interpretação. A realidade é, ele demorou 4 horas para responder. A interpretação pode ser, ele perdeu o interesse, ele está me evitando, conheceu outra pessoa. Percebe a distância entre uma coisa e outra? O fato termina na demora. Todo o restante foi construído pela sua mente. E eu não estou dizendo que essas possibilidades nunca existam. Claro que elas podem existir. O problema é transformar hipótese em verdade antes de qualquer evidência. E é aí que nasce o sofrimento antecipado. A ansiedade, ela tem pressa. Ela odeia espaço em branco. Quando faltam informações, ela corre para preencher essas lacunas. E quase sempre ela preenche essas lacunas com medo. E é por isso que um silêncio vira rejeição, uma mudança de tom vira desinteresse, um dia mais distante vira fim de relacionamento. Não porque os fatos provaram isso, mas porque a ansiedade prefere uma explicação dolorosa do que conviver com a incerteza. Talvez você já tenha vivido isso. Você cria uma conversa interna na cabeça antes mesmo de falar com a pessoa. Imagina a resposta, imagina a discussão, imagina o abandono, sofre por tudo isso. Depois, a conversa acontece e nada daquilo era real. Quantas vezes, por exemplo, você já sofreu por histórias que nunca aconteceram? Essa é uma pergunta importante, porque muitas vezes a ansiedade faz você viver duas dores: a dor imaginada e, quando existe um problema real, a dor concreta. Ou seja, você sofre antes, sofre durante e continua sofrendo depois. Existe uma história que representa muito bem esse processo. Imagine uma mulher que recebe um precisamos conversar.
Imediatamente ela sente um frio no corpo. Durante horas, ela imagina dezenas de cenários. Ela pensa em separação, ela pensa em rejeição, ela pensa em culpa, pensa em tudo que poderia ter feito diferente. Ela praticamente vive aquele término dentro da própria cabeça. Quando finalmente acontece a conversa, era apenas uma decisão sobre uma mudança de trabalho. Percebe o que aconteceu? Os fatos nunca produziram aquele sofrimento. Foi a sua interpretação. E isso acontece diariamente em situações muito menores. Um bom dia diferente, uma mensagem visualizada, uma ligação não atendida, um final de semana mais silencioso, tudo ganha um significado que talvez nunca tenha existido. Existe uma pergunta que pode mudar completamente a forma como você enfrenta esses momentos. Sempre que você perceber que a sua ansiedade começou a acelerar, pare alguns segundos e pergunte a si mesma: o que eu realmente sei? Não é o que eu imagino, não o que eu temo, não o que eu suponho. O que eu realmente sei? Essa pergunta, ela é poderosa porque ela separa fatos de interpretações. E essa separação devolve clareza. Outra pergunta importante é: existe alguma evidência concreta para aquilo que eu estou acreditando agora? Porque, como a ansiedade gosta de palavras como sempre, nunca, com certeza e eu sabia, a clareza emocional, ao contrário, ela gosta de observar antes de concluir. Ela não elimina a emoção, ela organiza a emoção. Ela não faz você sentir menos, ela faz você enxergar melhor. E quando você começa a enxergar melhor, as decisões mudam, as conversas mudam, a forma como você interpreta o comportamento das pessoas muda. Você deixa de reagir imediatamente. Você passa a observar, respirar, refletir, porque entende que sentir alguma coisa não significa automaticamente que aquilo seja verdade. Essa talvez seja uma das maiores libertações emocionais que existem. Nem tudo o que você sente corresponde exatamente ao que está acontecendo. Os sentimentos, eles são importantes, eles merecem ser acolhidos, mas eles não podem ser os únicos responsáveis pelas suas conclusões. A ansiedade emocional, ela pode fazer um relacionamento parecer muito mais ameaçador do que ele realmente é. E também pode fazer você viver um estado permanentemente de alerta, como se estivesse sempre esperando uma perda, sempre esperando uma rejeição, sempre esperando uma confirmação dos seus maiores medos. Mas existe um caminho diferente, o caminho da clareza emocional. Clareza não significa controlar tudo. Clareza significa aprender a olhar para os fatos antes de entregar a eles um significado criado pelo medo. E talvez seja exatamente isso que você precisava ouvir hoje. A ansiedade não muda os fatos, ela muda o significado que você dá aos fatos. E quando você aprender a separar realidade de imaginação, descobre algo muito importante. A sua paz nunca dependeu de prever o futuro, ela depende de conseguir enxergar o presente com mais honestidade. Se essa reflexão fez sentido para você, escreva aqui nos comentários qual trecho mais chamou a sua atenção. Eu gosto de ler todas essas conversas porque elas ajudam outras mulheres a perceberem que não estão sozinhas. E se você quer desenvolver cada vez mais clareza emocional para construir uma relação mais saudável consigo mesma e com as pessoas ao seu redor, se inscreva no canal. Toda semana tem um conteúdo novo esperando por você. Um abraço.